Opa, boa noite. Hoje começa mais um Podcrente. Nosso entrevistado hoje é o Marcos Paulo, é o Severino da igreja, faz tudo, ajuda em tudo. E com a gente também o Everton. Carro velho, o Everton. Aí, E aí, Paulo, conta um pouco mais de você, quanto tempo você tá convertido aí, quantos anos você tem? Bom, eu tenho 21 anos e tem 3 anos que eu tô convertido, né? Eu vou fazer ainda 2 anos aqui na Elim e 1 ano na minha antiga igreja, no qual eu batizei, né? Pode continuar. vai falar da sua vida aí pra nós aí. Minha vida é bastante corrida no geral, né? Tô trabalhando de manhã e tarde e de noite a gente está separando um tempinho para estar dedicando a estudo, né, Bíblia? Você trabalha com o quê? Eu trabalho com estética automotiva, né? Aí sim, qual é o nome da empresa? Estúdio Poliarte. Qual o nome? Não escutei? Estúdio Poliarte. Aí, gente, segue lá o Estúdio Poliarte. Então, você na sua casa, só você é o mais cristão, assim, o mais frequente na igreja, certo? Sim. Qual é o peso da responsabilidade de saber que você já sabia da pergunta, né? Já estava até sentindo. Qual o peso da responsabilidade que você tem de trazer a tua família, assim, de ser o provedor da fé em casa? Cara, a responsabilidade é tremenda, porque eu, como que eu era uma pessoa descrente, então ninguém dava nada para essa questão em si. Mas aí do nada você chega e fala que se converteu, agora você é cristão, então tem um certo peso em si, né? Porque as pessoas ainda têm um pé atrás, né? Para poder estar confiando e etc. Então o caminho que eu fui para poder estar seguindo foi mais pelas minhas irmãs. Então, eu estou trabalhando nelas para ser a base para poder estar chegando nas outras pessoas, né? Você não é o mais velho, né? Não, eu sou dos homens, eu sou o mais novo, porque eu ainda tenho um irmão mais velho. Sou em torno de quantos irmãos ao total? Cara, nós somos 2 homens e 4 mulheres, né? Tá dizendo 6. Benção. Aleluia. E você foi batizado nessa igreja ou na antiga? Não, eu fui batizado na qual eu me converti, né? Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se pode ou não. Pode. Mas, Não pode não. É coisa, pode não? Pode. Coisa sadia. eu me batizei na Imar, né? Então eu me converti por lá, batizei por lá, e quando eu já vim pra Elim, eu já estava batizado. Né? E assim, qual foi todo mundo sabe que foi Espírito Santo, né? Mas qual foi o real motivo, assim, da sua entrega para Deus? Porque tu era ateu, né? Tu acreditava no cosmos. Pois toma aqui, Paulo. Atrás aí. Cara, pra mim, foi um processo, né? Porque não foi, de um dia da próxima eu acordei e fui pra igreja. Mas foi um certo processo. Eu gosto muito de música, então, como que uma pessoa bem ligada a mim já sabia que eu gostava bastante de música, utilizou isso como meio de evangelismo para mim. Então, quando viu que eu já estava certamente pronto, aí me convidou para a igreja. Quem te convidou? Eu fui, mas... Eu não ouvi, quem? eu fui com o pé atrás, porque eu já tinha visitado outras igrejas, assim, né? Eu, quando era pequeno, eu fazia oratório em igreja católica. Então, eu tinha um certo bloqueio, né? Conhecimento da palavra, mas eu já tinha um bloqueio. Porque eu já via como que era a doutrina da católica, pensei que era a mesma coisa. Então, eu já fui, vou ir só por aí, para não fazer desfeito e tal, né? Porque quando você vai que te manda embora. Porque quando você fala em religião em si, em Cristo, a gente diretamente direciona mais para a igreja católica, porque essa é uma visão geral que nós temos, né? Que é somente igreja católica, os costumes, etc. A gente não tem uma expressividade grande para a igreja evangélica, né? Então, eu fui já com o pé atrás. Mas lá até Deus me tocou, o Espírito Santo, e naquele mesmo culto eu comecei a ficar frequente, né? Depois tomei as decisões de batismo e estamos indo na caminhada. Então, Paulo, como é que você chegou na conclusão de saber falar assim, não, eu me encontro uma pessoa ateu? Pelo fato de quê? Pelo fato da ciência? Foi pelo fato de quê que você chegou nesse fundamento?
Cara, eu digo que é muito pelo meio que você está em si. Por quê? Eu, na minha época de escola, acho que todo mundo tem aquele professor de filosofia, né? Que vem, tipo, falando coisas anti-doutrina e etc. Não, nunca tive. Então, tu deve sorte. Porque Fugir da o meu filosofia. professor de Matava filosofia, aula, ele, para fazer os trabalhos dele, ele pediu pra gente ler alguns livros. Primeiro Maquiavel, que era eu acho que o Pequeno Príncipe ou coisa assim, e um outro também do Allan Kardec, para poder pegar mais um pouco dele lá, para estar colocando os negócios lá de filosofia dele. Esqueci o nome das outras pessoas lá. Aí, o que vem? Por conta disso, qualquer pessoa que chegasse e pegasse questionava ele, já veio com aquele discurso todo anticristão. Então, querendo, aquilo que você está no meio, você acaba absorvendo. Eu, como que não era uma pessoa que me identificava com nenhuma religião, eu fui indo mais pro lado de desacreditar totalmente, pro ateísmo, né? E não tive uma grande pessoa que pegasse e me travasse. Eu pensei, você e pronto, ninguém falou nada. Mas no caso, sua mãe não sempre foi muito religiosa? Ela era católica? Não, a parte da família do meu pai era bastante religiosa na questão do catolicismo, né? Uhum. Porém, eles não moram por aqui, eles moram já em Goiás. Então, na minha casa, assim, nunca teve uma grande expressividade assim. Minha mãe falava, por exemplo, que era católica e tal, mas ia para a igreja uma vez por ano, entendeu? Ah, entendi. Então, não tinha uma grande expressividade em si. Então, eu peguei e falei que eu era e tal, e não teve nenhum tipo de contestação, porque ele não é tão ligado à igreja. E no caso, os parentes lá na sua casa, lá, que você mora no lote onde convive a sua família, assim, né? Tios e tal, eles também não frequentavam a igreja ou nenhum tem experiência em si com a igreja? A experiência em si é somente minha tia, mas ela não é frequente, né? Uhum. Ela tem um apelo mais a Cristo e tal, mas ela não frequenta nenhum tipo de igreja, né? Então, lá em si, nunca teve essa expressividade em si, né? Então, isso também foi outro fato que acabou culminando, né? E qual foi a experiência quando você foi à igreja a primeira vez e você conseguiu sentir algo diferente? Como você pode relatar essa experiência? Porque a gente já tivemos uma conversa onde você falou que logo quando você adentrou ali na porta da igreja, você sentiu algo que nunca tinha sentido. Então ali mesmo, o Espírito Santo estava tratando o seu coração sem mesmo você perceber. Qual foi a experiência que você pode estar relatando que você sentiu algo que ficou marcante para você? Cara, quando eu passei pela porta da igreja, a grande sensação que eu tive foi mais de alívio. Foi a primeira grande. A outra. Ah, tá. A outra, né? Aí a grande expressividade mesmo foi questão de alívio. Então quando eu entrei, eu já senti ali, eu já vi que não era um lugar como eu pensava que era, um lugar comum, ou somente para dar uma visitada. Então eu entrei já com um sentimento de alívio, então já fiquei mais sério. Então a palavra daquele dia já também tocou no meu coração. Então é um sentimento que a gente tem que colocar a palavra, mas não consegue descrever, que é mesma coisa que é um calor, é um conforto, é um alívio. Então são muitas emoções que estavam se batendo. Então, eu peguei e senti tudo isso, mas ainda o meu coração estava meio de lado. Então, tanto que logo após eu pegar estar indo um certo período para a igreja, eu dei uma parada por volta de uns 2 meses, até depois eu voltar para valer. Então, ainda tinha algumas coisas que ainda estavam pendentes, mas esse foi o principal sentimento. E vamos falar mais da parte que tu era ateu. Hoje você é um motivo de exemplo para muita gente, né? Para quem realmente conhece e viu a tua mudança, como o Everton, a sua família. Mas assim, você falou que você foi muito influenciado porque você absorveu... Influenciado não, mas você absorveu muitas informações de um professor de filosofia. Mas isso é muito breve. Você deve ter procurado algo mais para ter uma certeza que você é ateu. E ser ateu por influência é pouco, né? É muito banal, né? O motivo. Tipo, sou ateu. Acho que você teve... Sem fundamento. Sim. Acho que você deve ter pesquisado em alguns livros, alguns fóruns.
ter participado de seitas. Não, a gente não tão longe assim, não. Você é da seita do Asa? Eu citei o professor mais como exemplo. Mas foi certo uma pesquisa e tal, entendeu? Porque quando todo mundo quer ter resposta para alguns tipos de pergunta. Ah, por que eu existo? Ah, por que a gente estamos aqui na Terra? Isso é muito então, Sócrates. Você começa a procurar, entendeu? Mas quando... Para de mexer nesse fio aí, rapaz. Mas quando é uma pessoa que não tem aqui, tanto convicção assim em si, tu vai querer ir pelo óbvio, entendeu? Então eu fui muito pelo que eu falava. Eu não acreditava no espiritual. Pra mim era o que eu podia ver, o que eu podia comprovar. E isso era o certo, entendeu? Então eu fui seguir sempre nessa linha. E também eu fui procurar também sobre outras religiões para ver se eu me identificava em si. Mas no caso você já tinha lido a Bíblia já antes? Cara, eu leio completamente não, mas eu já tive um contato, entendeu? É porque é por causa do catolicismo, né? Porque eu peguei minha parte da infância fazendo oratório, então mais ou menos 2 vezes por semana tinha como se fala, não sei se é culto, uma missa. Então a gente, Mas tu fez primeira comunhão, essas paradas tudo? Não, eu fiz por livre que eu tenho vontade. Não bate na mesa não, filho. Aí... Foi coroinha? Não. Tu bebeu o vinho do padre, fala a verdade. Tu bebeu o vinho do padre. Oi? Por isso que tu virou ateu. Não. Aí, depois quando eu já fiquei como jovem, né? Eu fiz também um menor aprendiz na mesma instituição. Então, eu também ainda tive contato na minha adolescência, eu também tive contato com a igreja. Mas nesse tempo eu já me considerava ateu. Mas você teve algum, como se diz, algum desapontamento com a igreja para tu, de fato, se assumir ateu, ou foi algo que fluiu? Claro, eu nunca tive um desapontamento em si, mas quando eu olhar para a questão de doutrina da igreja, porque eu sempre só tive contato com a católica, eu nunca tinha tido contato com a igreja evangélica. Então, por conta de doutrina, essas coisas assim, já fugia muito do que eu acreditar por exemplo, ser o certo. Por exemplo, se ele delimitar as ações de uma pessoa, ou falar para outra pessoa que é certo e errado, eu não concordava muito com isso na época. Então, eu não cheguei a ter um atrito em si, mas eu não concordava com a visão. Ah, entendi. Eu já ter crescido assim no meio em si, né? Essa barba do bode aí foi considerada ateu, é? Não. Eu te falei que eu ia perguntar. Fala a verdade, mas essa barba de bode aí. Isso aqui é de convertido. Ah, acho que... Cara, é interessante, velho. Eu acho que tu tem uma vasta experiência pré, pós e durante, né? Sobre religião e segmentos, né? Mas, assim, qual foi como você falou, você teve etapas, né? Qual foi o sentimento, assim, cara, vou batizar porque é isso aqui que Deus tem pra mim e eu acredito e bababá e bababá? Cara, eu tive o sentimento de eu batizar quando eu livrei meu coração de mal, dessas coisas assim. Porque antes, o que me impedia de estar continuando assim, de estar dando os próximos passos, essas mágoas no meu coração. Então, depois quando eu deixei isso daí passar, eu já tive a certeza que eu queria estar realmente no caminho, né? Então, consequentemente, você já pensa no batismo, porque o batismo é a testificação. Então, quando eu já me livrei disso tudo, eu já parti para o batismo. Para me pensar o quê? Ó, eu vou batizar porque é uma coisa séria. Então, eu tenho certeza de eu estar seguindo, só depois que eu batizar, eu já não posso dar para trás, né? Porque eu me conheci em si. Entendeu? É porque o batismo é algo muito sério, né? Não é algo... vou batizar porque é legal. Vou batizar porque vou tomar um banho, né? Vou tomar um banhozinho. E nesse trajeto que você decidiu batizar, você sofreu alguma retaliação ou preconceito da sua família, te julgando alguma coisa, falando sobre você decidir ir para o batismo ou não? Cara, quando eu tava na igreja eu fiquei bastante medo, né? Tipo, de estar falando de ser julgado em si. Tanto que eles descobriram que eu tava frequentando a igreja quando eu falei que eu ia batizar. Eles não achavam que, por exemplo, eu tava saindo de noite, pensavam que eu tava indo fazer alguma besteira, ou tava indo pra outros lugares. Fazendo oferenda, né, pro diabo. Mas eu tava indo pra igreja. Aí depois que eu falei que eu ia batizar, eles se espantaram. Mas o sentimento que ficou na minha vida, mas tu chegou a ouvir aquela piadinha, mas tu não é ateu? É verdade. Sempre teve, né? Você vai batizar porque mais você era ateu e tal. Até mesmo depois que eu batizei e tô na igreja, eu vou, por exemplo, estar olhando uma coisa ou outra, eles olham assim, mas você agora não é cristão?
Então, tipo, muda. Mas era a mesma coisa assim. Ah, você vai batizar, mas você não era ateu, o que que ocorreu e tal. Era, né? Mas aí você vai pra explicar, as pessoas pensam que foi uma coisa de uma hora pra outra. É porque é engraçado. Mas não entende que foi um processo praticamente de um ano pra me chegar a Mas batizar. é algo interessante, porque as pessoas fazem a piada, mas não querem ouvir a tua justificativa. Isso é verdade. É desse jeito mesmo. Ah, mas você não é ateu? Ah, mas calma aí, vamos conversar. Não, pô, já tô atrasado. É desse jeito mesmo, é verdade. Aí sempre ficou nessa daí, eu nunca tive oportunidade. Depois, quando começaram algumas pessoas a vir para a igreja, aí pararam, porque elas sentiram o que eu senti, né? Aí depois, quando teve outra batizada também, que foi minha irmã Cláudia, aí esse assunto praticamente morreu em casa. E... Pode falar. Em questão de influenciar, você conseguiu influenciar a sua família quando você era ateu, a ser ateu também? E agora, quando você se tornou uma pessoa religiosa, você está conseguindo influenciar também? Como é que percorre na sua casa esse assunto? Cara, o que eu falo é que o motivo da descrença para minha família ainda não estar na igreja hoje é muito mais por conta do meu eu passado. Porque, querendo ou não, quando você tem uma convicção de algo, você quer sempre passar para as pessoas ao redor e estar forçando a entender o seu ponto de vista. Então, como que eu era muito cético nessa questão, eu pegava e passava muito isso para minha família em si. Então, a minha descrença, eu acabei passando para eles. Mas agora que eu me converti, eles ainda continuam com a descrença. Então, o processo... Aí agora você tem que desconstruir o que você construiu lá atrás. Mesmo. Então, aí o processo que eu tenho que realizar é bem mais longo. Porque se eu fosse uma pessoa que pegasse, só ter mais eu guardo para mim, eu não estaria com um processo e a dificuldade que eu tenho hoje. Porque o que eu falava para eles, hoje eles usam contra mim. Mas a forma de você convencer, muitas vezes, não é com palavras, e sim com atitudes. Exatamente. E como você tem atitudes bem diferentes de pessoas do mundo, então você já foi uma pessoa que não era de beber, de fumar, de ir para festa. Então, facilmente você conseguir convencer suas irmãs, ou até mesmo sua mãe, pelas atitudes, você sendo uma pessoa correta, uma pessoa digna, uma pessoa com respeito, uma pessoa trabalhadora, com caráter. Então eu acredito que não é só mesmo pelo fato do que você falava antes. Eu acho que sua família enxerga a mudança, por mais que, mesmo quando você não era religioso, você nunca deu trabalho, mas a mudança veio, entendeu? Então você tinha alguns defeitos antes que hoje em dia você não tem mais. Então as suas qualidades cobriram os seus defeitos. Então eram sinais para ele estar querendo, estar com curiosidade para conhecer o que você vive hoje. Sim, mas aí que vem, a mudança que eu tive assim, para os olhos deles foi muito pequena. Porque como que eu já não tinha costume de bastante coisa, quando eu decidi lá de vez, não foi uma coisa muito transformadora em si, né? Então o meu eu continuou sendo praticamente o meu eu do futuro, mudando só um ponto ou outro, né? Então para eles chegar na mudança, foi mais no que eu falava. Então quando eu chegava em casa, por exemplo, em vez de eu chegar falando de besteira ou etc., eu chegava, por exemplo, falar como que foi o culto e tal. Essa que era a mudança em si. Mas no caso você xingava muito em casa, como era antes o seu eu? Você era muito estressado? Há 3 anos atrás. Cara, eu era bastante estressado. Então, e hoje em dia? Você se encontra como? Eu não chegava e... Descontava neles? Chegava batendo. Ficava sozinho? Eu ficava estressado, eu ia pro meu quarto, colocava meu fone de ouvido, metia aquela música no 12 e pronto. E ficava lá. O povo veio falar comigo, eu ignorava. Mas você comentou com a gente uma vez que você utilizava bastante roupa rasgada, batom escuro na boca. Lápis de olho, rímel, falou pra gente. base. Que porque você não era roqueiro? Blush. Não, mas eu não fazia ideia porque eu não sei essas coisas da não. etiqueta da escola. A etiqueta da escola não permitia não. Não, mas o batom e usava? Eu usava sim, tu falou pra nós. Aí, Lápis de olho tu usava. Lápis de olho tu usava. Não tanto assim de vestimento não. Lápis de olho. O que é que você usava então? Que você falou que era bem gordo. Lápis de olho tu usava. Tu falou, né? Tu falou que usava assim, lápis de olho. Batom é sacanagem, mas lápis de olho tu usava. Não. Então tu não é roqueiro, não. Oxe, porque
Qual era os rock que você escutava? K-pop. Qual era os rock? K-pop o quê? Não, nessa época eu gostava bastante de anime sim, mas eu não chegava a ser um fã de K-pop. Amor. Ele é a roqueira, a rebelde. Não, o que eu escutava era. Eu tinha umas modinhas, mas era mais. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele gostava do Miguel, pô, do Rebelde. O primeiro, principal, que eu gostava, que era o que eu gostava mais é Suicide Science, o primeiro. Logo depois vinha acho que Alexandria, Electroman. Alexandria é bom. Não é modinha, não. Bring Me The Horizon. Então eu vi um monte dessas coisas. Então eram músicas que me traziam bastante sentimentos de negatividade, né? Hoje, eu vou dar 90% em si. O único que eu continuo ainda escutando hoje é Bring Me The Horizon, mas somente os novos álbuns que falam sobre amor e etc, né? Os antigos eu escolhi basicamente tudo. Então, para mim poder também estar me desvinculando disso tudo, também foi um processo que demorou bastante. Doloroso, né? Porque eu gosto muito de música, então pra mim verdade. ver o mundo que eu gosto e deixar de lado foi bastante ruim. Questão também de anime. Era uma coisa que eu gostava muito. Mangá, né? Esse negócio. Mas eu tô me afastando, já parei de assistir anime, já parei de ficar também lendo. Tô utilizando meu tempo mais pra coisas produtivas, Sei. né? Então, Tu acha que te atrapalhava você assistir um anime? Porque por mais que a gente sabe, às vezes, que a gente assistir demais atrapalha. Porém, igual eu gosto de assistir filme de terror ou filme de ação. Mas se eu passar o domingo todinho assistindo, eu sei que vai tomar meu tempo inútil. Você deixou de assistir totalmente ou você distribui seu tempo? Não, hoje eu vou assistir dois animes, daqui a pouco eu vou ler a Bíblia, daqui a pouco eu vou fazer mais alguma coisa. não, eu parei totalmente. Parou totalmente. Por quê? Parei de acompanhar, parei tudo. Porque, cara, é uma pessoa que eu sei que se eu fosse pra começar assim, por exemplo, eu ia ver um episódio de anime, eu ia ficar curioso, ia pro mangá, ia pra outro caminho e tal, ia pegar e ver outro do meu gênero, etc. Então, nisso, um vídeo que eu tornaria 1 hora, eu poderia transformar em 12 horas. Entendi. Então, pra mim não dar a mão pro azar, eu decidi abandonar tudo, né? Aí hoje você fica somente com as músicas em si. Até música mesmo de anime eu parei de escutar. Hoje mesmo, as únicas músicas que eu escuto ainda é Bring Me The Horizon, os louvores em si e Tiagão, né? São os 3 que eu tô Mesclando, né? Aí. E em questão de, aproveitando a questão de louvor que você falou, você se autopoliticamente se cobra de você escutar uma música do mundo ou não? Você tem a cabeça livre? Não. Eu não encontro problema de escutar essa música, eu não encontro problema de escutar essa outra. Cara, eu encontro problema em estar escutando alguns tipos sim. Porque eu penso muito do quê? Cara, você pode estar no seu melhor dia da sua vida, mas se tu ouvir uma música que vai te passar um sentimento de negatividade, isso vai te afetar, querendo ou não. Então, eu me cobro muito de não estar vendo músicas que revelam sentimentos negativos, mas sim que trazem sentimentos positivos. Mesmo se for música neutra, sempre tá procurando o que ela vai estar me trazendo. Então, uma música neutra, não falo nenhum tipo de sentimento, mas, por exemplo, falo de uma história. Eu vou ter que estar vendo se ela vai me trazer um sentimento bom ou ruim. Se for me trazer um sentimento ruim, eu tiro de vista. Porque nós temos que nos rodear de coisas boas. Porque quanto mais coisas boas nós estivermos arrojados, melhor vai ser para nós, né? Então, eu vejo muito dessa questão. Independente se for música do mundo ou música cristã, tem que estar vendo qual tipo de sentimento ela está atrelando. Acho que na música todo mundo tem a tua fraqueza, né? Por mais que eu sou novo nesse mundo aí do evangélico, a gente até brinca, né? Quando passa, a gente tá trabalhando nos carros lá, que passa aquele funk que me lembra meu passado, eu só dou uma cagada pro Everton assim, meu filho. Porque, cara, eu tava pensando nisso hoje, quando eu cheguei em casa, ele tava me arrumando pra vir. Que, cara, o chamado de Deus, bicho, é algo tão difícil de fazer, de seguir, né, bicho? Porque, cara, como que pode? Uma música Pode corromper todinho. Pode corromper, assim, em 3 minutos, cara. Encher teu coração de coisas que você não quer. 3 minutos, uma música ela pode simplesmente... cara, você ouviu uma música, vou pra igreja hoje não, velho, tô curtindo, sabe? Cara, 3 minutos, cara, uma música pode... Igual o cara falou, às vezes, igual ele é muito
forte o que ele falou, porque 3 minutos de uma música pode destruir A uns vida 3 toda. meses de você convertido. Sim. Então, porque não é só 3 minutos de uma música, né? São 3 minutos de uma música que te liga num passado que você viveu há 1 ano, 2 anos, que você viveu histórias, momentos que te marcam e que, às vezes, sem você perceber, preenche seu coração de saudade de coisas que não são tão boas, né? Então, isso a gente tem que se policiar. Porque o inimigo, ele trabalha nessas brechas, né? A gente pensa, não, é só uma música. Não, é só um churrasco na casa de um parente. E a gente não vai se policiando. E quando a gente vai ver, a gente está mais mudando do que a própria aparência de Cristo. Então, o que o Karim falou é muito forte, essa questão. Aí isso que entra, ó. Mesmo a música, por exemplo, falando de uma coisa boa, mas se ela vai te ligar um sentimento de uma coisa que você está fazendo que é errado, o ideal mesmo é você se afastar um pouco. Porque se você está instável de você saber que você vai ouvir aquela música, vai ter desejo de estar voltando ao seu passado, é melhor você tirar, mesmo que ela traga sentimentos bons, tirar um pouco de vista. Pra quando você tiver com base melhor, você escutar e saber que você não vai querer retroceder, aí você volta, né? Mas é muito difícil, cara. Porque, exemplo, eu tô, graças a Deus, acho Quanto que tempo? setembro, né? Que eu vou fazer 1 ano. É setembro. Guerra Infinita foi em setembro, né, pastor? Setembro é antes de outubro? Então, assim, vai fazer 1 ano que eu tô convertido e tal. Mas, cara... Passa rápido, viu? Passa Parece que rápido foi ontem. e eu vou te falar uma coisa. Passa as músicas que eu curtia e não tem esse negócio de já tem 1 ano. Cara, a ferida é aberta do mesmo jeito, entendeu? Quando você falou que você largou não por ser algo do mal, né? Ou algo do tipo, mas por costumes que você já teve. Acho que todo mundo tem isso quando você vem de outras práticas, né? Tipo assim, eu fui mudando pesado, entendeu? Então, o funk tá na minha vida desde quando eu nasci, entendeu? Quando eu me entendo por gente, minha mãe namorava um carinha que curtia funk da carioca, sacou? E até hoje o funk é muito vivo na minha vida. Então, é algo de uma vida toda. E realmente, cara, eu te entendo porque é difícil, cara, e é algo que tu gosta. Que se for algo banal, você consegue. Tipo assim, eu não escuto sertanejo. Eu gosto de sertanejo, mas Não não mexe, tem, não tem não um te balança. É impressionante, porque, tipo assim, da mesma forma que o Karen tá falando da questão do funk, eu tenho com a questão do rap, né? Então, eu cresci no meio das pessoas que ouvia rap, então me acostumei ouvindo, cresci ouvindo, então tem vezes que eu pego e fico com a saudade de escutar, então por isso eu me encontrei muito com o Thiagão. Aí é meio difícil do caso do Karim, porque você escutar um funk gospel é meio... Então, tipo assim... E o Karim, então, ele vivia de uma forma mais... Curtia os funk no carro dele, curtia na casa dele, então é algo que mexe muito. Então, pra você falar, igual você falou, que você largou os animes, e é algo que eu sei que tomava muito seu tempo e você gostava, que você tinha o hábito de estar fazendo isso todo dia, então você foi muito forte em falar, não, vou me desfazer disso, porque tá me fazendo me perder e vou focar nisso aqui. E é tão cabuloso porque... Cabuloso pode falar, né, pastor? É porque, assim, é tão cabuloso que anime não é nem, tipo... Não é nem, demoníaco, é do mal. Tem uns animes que ele assistia que era meio demoníaco. Tem uns pornozão aí, né? Não, ele assistia Dead Note. Dead Note é top. É uns que não agregaram nada, então pode ser demoníaco. Mas o que me fez ajudar pra mim poder estar saindo assim, foi pra mim ter uma válvula de escape. Então, o tempo que eu gastava lá, eu comecei a ter o tempo livre, então eu comecei a fazer outras coisas que eu não costumava fazer. Mas tu conseguiu pelo menos substituir, assim? Cara, particularmente, eu eu não vou foi- mentir pra tu. Eu não sei se tem desenho, o HQ gospel. Nunca Cara, pesquisei, eu não. pesquisei Tem? bastante. Passou Tem, que mas tem. eu não- Qual é, pastor? A própria Bíblia. É o De quê? anime? A Bíblia de tem uns anime. desenhos, quando a gente assistia pequenininho. Não que passava no 7. Tem um que é anime mesmo. Anime mesmo, né? Mas ele tem Sharingan e tal? Explode fogo. Não, né? Mas aí, ó, o tempo que eu peguei pra começar a ficar livre,
eu fui com um processo. Por exemplo, eu chegava em casa ou na minha folga, eu ficava de manhã até de noite assistindo. No primeiro, depois eu fiquei, não, eu vou ficar só de manhã e metade de tarde. Só de manhã, depois eu consegui tirar uma parte. Bom, vamos pro próximo. Foi diminuindo. Aí nesse tempo que eu comecei a ficar livre, eu fui focando no quê? Cara, eu vou começar a ler mais, né? E teve um crescimento particular muito forte também, né? Teve. Você, apresentação e amadurecimento. Isso mesmo. Então você teve, depois de convertido, você teve um crescimento particular assim, gigantesco Foi melhor. também, né? Porque em vez de eu estar com esse ciclo de procrastinação e estar com esse ciclo ruim, eu comecei a estar desenvolvendo outras coisas. Tá lendo livros, tá me policiando. Porém, o meu erro foi o seguinte: eu comecei a ler, mas eu não fui começar a ler para ter um hábito de ler a Bíblia. Eu fui ler outros tipos de livros, né? Então, depois para me pegar e começar a ter o costume de eu ler a Bíblia, ficou um pouco mais difícil. Mais difícil. Porque eu deveria ter implementado isso no começo, né? Então, agora que eu tô pegando e tô tentando ter esse hábito, de pelo menos ter 30 minutos para eu poder estar lendo a Bíblia, Entendi. estar me dedicando em questão de estudo, estar me policiando mais num aspecto geral, né? É porque particularmente quando a gente se conhecemos, antes mesmo de você se converter, você tinha um dos problemas muito grandes, que era a questão de mentira. Você mesmo falou que você aprendeu dessa forma e não era algo que você queria fazer, tipo assim, vou fazer isso porque eu gosto. Era algo para se defender, porque você, exemplo, você mentia para cobertar um problema que você tinha medo de revelar para não causar outro problema. Então acabava gerando uma bola de neve. E como é que foi para você? Eu acredito que você sair desse hábito da questão de mentir, eu acho que se diz mais forte de tudo que você teve que largar, né? Do que os animes, a música. Porque era um hábito. Como é que você fez em questão disso? Cara, foi o pior, porque o primeiro você tem que admitir. O pior que é você admitir para você mesmo que você tem um problema, tem algum tipo de erro. Porque sempre o orgulho vai falar mais alto, eu fiz isso porque foi a melhor coisa, ou fiz aquilo, porque assim, então você se enche disso e isso acaba te incentivando a ficar fazendo mais, né? Então, esse foi o primeiro passo, tá reconhecendo em si. Depois disso daí, ficar, por exemplo, pegar e perguntar, você vai passar mais, você dá um parar para pensar, cara, eu vou falar, mas eu sei que vai dar isso, isso e isso, então, mas vale já falar a verdade direto. Então, é uma coisa que pega muito, porque você vai contra seu próprio eu, né? Então, é o pior que tem. A pior coisa não é você enfrentar as suas pessoas e tal, mas você se enfrentar a si mesmo, né? Então, esse foi o principal problema que eu tive por conta dessa questão. Cara, eu acho que hoje, assim, pro Everton, em particular, acho que tá sendo um dos podcasts mais especiais para tu, né, Everton? Porque tem o Paulo que pela tua perseverança, com o Espírito Santo que habita em tu conseguiu trazer o Paulo, tu também conseguiu me trazer. Então hoje o podcast são das pessoas, cara, que tu trouxe para Jesus, velho. Então eu acho que hoje é um podcast especial demais, assim, que eu acho que o orgulho é uma palavra muito ruim, né? Mas é um sentimento, assim, que tá de gratidão. De gratidão, eu acho que é muito forte, né, Everton? Sentimento de gratidão, pelo fato de eu ter um contato muito forte, né? Com ambas partes, tanto com você, tanto com ele. E saber do passado dos dois e ver a evolução. É o que eu sempre falo para vocês dois. A gente conseguimos enxergar algo a mais do que vocês mesmo enxergam. Então, eu sempre converso com o Paulo, converso com você a respeito da evolução de vocês. Esses dias a gente conversou sobre sua evolução, que eu fiquei muito grato, e aqui dali mexeu muito comigo. Porque é algo que a gente enxerga e a gente vê. Tem alguém pra... Rapaz, acho que tem uma pernada aqui passando. Eu só tô vendo os vultos, mano. Então, é uma evolução que a gente enxerga na pessoa que muitas pessoas acham que era tempo perdido, né? Vocês dois. Então, é legal, é gratificante ver que o Espírito Santo, ele age nos dias de hoje, que Jesus opera nos dias de hoje, e nada mais forte do que o milagre de ver um ateu, um cara que era do mundão igual você, igual eu, a gente tá reunido na mesma mesa falando sobre Jesus. Cara, é cabuloso, Massa. né?
E para quem não sabe, quem está assistindo o Podcrente, o Everton tem um processo como se diz, de apresentar Jesus para as pessoas na empresa, né? É verdade. Ele sempre deixa uma pregação, deixa sempre um louvor e ele não convida, de fato, a pessoa a ouvir. Igual o cara do Jeta, né? O Espírito Santo, de fato, igual a Regiane falou. Igual a Regiane falou. O Espírito Santo realmente convence. A prova disso é a empresa, né? Então você coloca um louvor mais para agregar conhecimento, o Espírito Santo habitar e tal. Mas o processo que você faz, cara, é excepcional. E eu acho incrível que os dois, né, seguem o mesmo princípio, porque os dois aprendem juntos, né? Um ensina mais, o outro mais aprende. Isso vai sempre em assuntos diversos. Então, cara, eu acho demais, assim, a seriedade do Paulo em absorver conteúdo, entendeu? A diversidade do Everton de falar de todos os assuntos da Bíblia, assim, com uma tranquilidade, assim, com as pessoas. Então, para quem não sabe, é assim que o Everton e o Paulo evangelizam no serviço. Cara, então, top, mano. Tá de parabéns. Eu tenho que largar esse K-pop aí, tá tudo certo. Não, já tá largado. O Paulo, ele deu uma evolução enorme antes. O Paulo, ele vinha, mas, tipo assim, não procurava evoluir, né? Sim. Então a gente percebe, ele mesmo ensina sem mesmo falar. Esses dias eu tava comentando com a Mari lá em casa que eu fiquei impressionado com o Paulo, porque foi no tempo que eu tinha parado, o curto tempo de ter botado louvor e pregação lá no som, e eu via que tava com o fone e tava no celular ouvindo pregação e vendo louvor. Então aquilo ali me incomodou a estar voltando com os antigos hábitos. Então ele me ajuda sem mesmo ele falar. Então a gente percebe que a gente tem uma força que quando um tá fraco, a gente ajuda o outro. É uma trindade assim, muito forte entre a gente, verdade. Quando o Paulo tá fraco, eu puxo a orelha dele. Quando eu tô fraco, ele não puxa a minha, mas com as atitudes dele, Ele já automaticamente me incomoda. Quando você tá fraco, eu te puxo a orelha. Quando eu tô fraco, você puxa a minha. Que a gente tem mais uma questão de liberdade, né? Então, é muito massa essa conexão e a gente consegue se entender só pelo fato de olhar. Então eu sei quando o Paulo não tá muito bem, eu sei quando tu não tá muito bem. Então essa forma de a gente lidar com a religião em si é bem complexa, porque a gente nunca vai estar fraco totalmente. Quando um tá fraco, o outro ajuda. A gente tá muito próximo de... muito... E só colocando uma vírgula, eu acho que eu não cheguei a conhecer o Paulo de fato na antiga igreja, né? Mas o que eu percebo, assim, o que o pastor Jackson influencia na vida da gente, a questão, cara, se não tem ninguém, meu amigo, vai você. E o Paulo é uma prova viva disso, de cara. O cara mexe, tá aqui no slide comigo aqui em cima, aí desce, vai na live e tal, tá apto para fazer tudo. Então, é algo muito gratificante mesmo de fazer parte de um grupo, de uma comunhão. Eu acho que o que falta nas igrejas hoje, eu posso até peço até perdão pro pastor, mas eu acho que o que tá faltando hoje nas igrejas é comunhão, sacou? Isso mesmo. Porque, cara, o que nós temos nessa igreja aqui, que a gente congrega, é uma comunhão fora do igual, entendeu? A gente é literalmente família. O pastor é o pai e bate todo mundo. A pastor é a mãezona que fala para de bater na gente. E os irmãos é muito próximo, entendeu? Então, eu acho que essa comunhão que nós temos aqui é algo totalmente apto, assim, aos olhos de Cristo, entendeu? E a tua evolução, bicho, é muito forte, porque tu falou que é ateu, mano. Entendeu? Então, você teve uma primeira oportunidade na tua antiga igreja, que tu já prosperou, tu já, né, iniciou os caminhos, mas o que eu enxergo aqui é que tu, caramba, bicho, tu desenvolveu... É igual Jesus, mano, transformou algo de um vinho, assim, ó, rapidão, sacou? Eu não sei o Paulo, eu vou falar aqui rapidamente, eu já vou te dar a palavra para você falar sobre sua visão, mas automaticamente eu vejo de você e vejo de mim. Como o Karim tá evoluindo aos poucos, né? Porque a gente tem mais tempo, mas eu, particularmente, eu nunca quis
tá de frente em nada. Então, na outra igreja que eu frequentava, eu sempre fui o crente de banco. Eu tava acomodado ali e gostava de ficar ali. Eu não gostava de tomar responsabilidade, não pelo fato de preguiça, sim, porque como a partir do momento que você toma uma responsabilidade, aquilo dali já se torna algo sagrado e você automaticamente se conecta com Deus. Então a própria Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, quando você está ali acomodado no seu canto, só frequentando a igreja, indo e voltando para casa e sem nenhuma responsabilidade, é ótimo. Eu comecei a... O quê? O Zé, Salve, salve, José, moleque, que orgulho, hein? Parabéns, José. Eu comecei a evoluir e tomar responsabilidade aqui na Elim. Então, foi onde começaram a abrir portas para mim, evoluir. E eu vejo o Paulo, porque o Paulo era da mesma forma que eu. Ia para a igreja, terminava, cada um ia para sua casa. Então, não tinha nem vontade, nem responsabilidade com nada. E tu acha o quê, Paulo? Cara, vamos por pontos. O primeiro, cara, evangelho é isso mesmo. A gente está em comunhão. Então, um estando fraco, nós como membros assim, a gente tem que estar ajudando o outro para estar permanecendo no caminho. Então, isso que é importante. E também sobre uma questão geral em si. Eu também era muito de banco em si, porque como que na minha antiga igreja eu não conhecia praticamente ninguém, só tinha uma pessoa que eu conhecia, a questão da comunhão em si já foi uma coisa bem difícil para mim poder estar pegando a minha antiga igreja. Então, o que me desanimou bastante no processo, né? Então, quando eu vim para cá, que eu realmente quis estar fazendo as coisas, quis estar me colocando um pouco mais de frente. Mas é igual você falou, quanto mais a gente chega mais perto de Deus, mais Ele vai cobrar. Então, a minha contribuição aqui, que eu estava fazendo, em questão de slide, em questão de estar resolvendo algum problema ou outro, para mim, eu já tinha uma visão que já estava bom. Estou fazendo minha contribuição, igual o cara falou, tá tudo certo, tô ajudando a outra, então tá tudo tranquilo. Mas conforme o filme chega mais perto de Deus, eu fui sabendo o meu chamado, mas eu estava meio que deixando de lado. É confortável, né? Porque a zona de conforto, cara, a gente tem muito disso. A gente chega na igreja, a gente faz uma coisa, mas só se a gente estiver totalmente na nossa zona de conforto. A gente não vai ir para um lugar que a gente vai se sentir um pouco pressionado em si, né? Então, para mim, tá fazendo minha contribuição, estava na minha zona de conforto, tranquilo que ninguém estava me vendo, é verdade. Com ninguém, então tá de boa, né? Mas aí, ultimamente, foi me incomodando, e eu tô começando a pegar essa questão de estudo. Eu sou uma pessoa que não gostava de falar em público, não gostava de falar com ninguém, é verdade. Muito fechado. Mas olha o que eu já vim fazendo. Eu já comecei a fazer algumas coisas ali na frente, já consigo mais estar me relacionando com as pessoas em si. Então, ver o processo, então ele primeiro me tratou para mim poder estar dando continuidade. Então, por isso que eu sei que esse é o caminho que eu tenho que estar seguindo por agora. Futuramente pode aparecer outro caminho, vai ser com exceção desse, que vai levar a outro, mas por hoje ainda é esse, né? Então a gente tem que estar focando para sair da nossa zona de conforto. Hoje, você, Paulo, se vendo hoje, você se vê um pregador da palavra? Cara, hoje não. Por quê? Eu me careço muito Pastor. de conhecimento. Não pregador, mas para estudo. Por quê? Pastor. Porque, cara, eu me careço muito de conhecimento. Todo o tempo que eu utilizei nesses últimos 3 anos... Qual é os componentes desse energético, então? Opa, agora. Taurina. Isso aí, meu amigo. O cara tá maneira todo dia, não sabe. Aí... Mas o tempo que eu utilizei, por exemplo, eu poderia ter me aprofundado muito mais em conhecimento em si, né? Porque se você chegar para mim e falar quantos capítulos eu entrei da Bíblia, eu falo que só foi 4. Porque eu começo um ou outro, me desanima, eu paro. Mas assim, eu paro. mas tu na época, você tem, ainda tem dúvidas? Você tinha dúvidas na época do ateísmo? Cara, porque antes você falou, de eu batizar, sempre bate uma dúvida. Tu pensa, cara, será que eu estou realmente fazendo certo e tal? Porque a tua antiga natureza sempre vai entrar em conflito. Então, você sempre vai ter esse choque, né? De
se você está no caminho certo ou se o seu antigo caminho era o certo, né? É verdade. Então você sempre vai ter esse choque. Então, eu sempre tive, mas quando eu decidi batizar, eu já abandonei isso totalmente por terra. Aí isso nunca volta batendo na tua porta? Hoje não, mano. Porque eu já tenho convicção. Pau, mentira pra cara. Não, eu tô falando sério. Eu já tenho plenamente convicção. Ó, o Éfrico te conhece, tá mentindo, tá falando a verdade. Falando a verdade. Porque eu tenho totalmente convicção. Porque o que eu pensava antes era também fruto de uma pessoa imatura. Mas o bom é que isso também serve pra tu lidar, né? Com Né? os supostos ateístas, né? No futuro, quando você Sim. estiver na pregação, assim, estiver fazendo culto aí nos domingos. Isso mesmo. Então, o ponto de vista que eu tenho, então, ajuda muito nessa questão, né? Então, o que eu devo estar fazendo agora, eu vejo que eu tenho que estar me aprofundando mais em conhecimento, porque eu vou estar unindo os dois pontos. Porque agora eu só tenho coisas isoladas. Eu tenho o meu antigo eu, mas eu tenho que ter um evangelho também, mas eu tenho que fazer ligação entre os dois, né? E tu gosta muito do Paulo Júnior, né? O Everton me mandou uma pregação pra mim sobre justamente isso. De, cara, você tá pronto pra convencer os Espírito Santo convence, mas conversar com um ateu, cara, eu acho que acho que 50% dos crentes de hoje acho que tremeriam na base porque são crentes sou crente. E às vezes de você conseguir bater, você apanha. Você porque apanha, se isso você não é- tiver conteúdo, se você não tiver baseado na Bíblia mesmo, Na palavra, na rocha. palavra, na exatamente. rocha, você faz um papel feio. E acaba que depois você pode acabar até prejudicando O pessoa da pessoa, constrangimento, porque tudo, a pessoa, ela vai ficar bem mais sensível, porque ela vai pensar assim, ó, como que ele não conseguiu me convencer, então eu tô certo. É, verdade. Então, depois pra tu chegar, mesmo depois você tá se policiando e tá indo lá pra fazer as coisas certas, pra você poder estar evangelizando ela, acaba se tornando uma tarefa Aí bem o cara mais difícil. abre a boca, mas que Jesus é esse que É, não consegue me entendeu? convencer? Cara, isso aí é uma Então, responsabilidade Aí ele vai gigantesca. e assim, você sempre vai pelas perguntas mais difíceis. Então, porque muitas pessoas que não têm uma base, ela não vai conseguir te explicar. Porque sério que, quando a pessoa chegava assim, não, mas por que Deus existe? Por que Deus permite tal coisa? Por que Deus faz isso? Então, se é uma pessoa que não tem uma base firme, ela não vai conseguir responder. Ela não conseguindo responder, você já vai achar que você está certo. Porque ela não tem um fundamento, né? Então, Isso acaba prejudicando o processo. É por isso o importante a gente sempre tá tendo a leitura diária da Bíblia e tá se fortalecendo, porque eu mesmo já tive uma experiência logo no começo, quando eu me batizei. Como sempre você tá tão animado em contagiar as pessoas que você quer provar para todo mundo o que você tá vivendo. E eu não sei se você já trabalhava comigo lá, mas eu tive uma experiência de contratar um espírita. Ele era espírita, né? E teve uma experiência de a gente estar lá sem carro para lavar. Eu fui conversar com ele sobre isso e fui debater com toda firmeza, achando que ia convencer. Eu saí de lá, ele me deu uma taca. Ele me deu uma taca porque eu não sabia nada da Bíblia, eu só estava fazendo o amor. Então foi igual a gente viu a pregação. Não basta você só ter amor, você tem que ter preparação também. Pois só o amor, ele não salva. Foi igual eu vi uma pregação muito interessante. Que um pai viu a sua filha se aproximando do mar e ele permitiu, ele viu ela se aproximando até a onda chegou e começou a arrastar ela. Ele foi aí controlar ela, porque ele amava a sua filha. E quando chegou lá, ele viu que não dava mais pés. Então ele começou a se afogar com ela. Aí foi uma coisa que o pastor entrou. Ele amava a sua filha. Porém, ele não tinha preparação. Ele não sabia nadar. Então ele não conseguiu salvar. Então eu acredito que é a mesma coisa. Você ama Cristo, você quer falar de Cristo, mas você não está preparado na rocha, você não está lendo a Bíblia, você não está se fortalecendo, você não está vendo vídeo de pregação. Então quando você vai para um debate, automaticamente a consequência de você perder o debate, por mais que você ama Cristo, é 100%. Então, se você não tivesse ouvido os louvor e eu fosse entrar num debate com você, eu ia agir pela ignorância, falando assim, não, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus existe. Ponto final. Eu não ia tratar sobre baseado na Bíblia, né, na palavra. Então é isso que a gente tava comentando esses dias. Então eu saí muito decepcionado comigo mesmo por não conseguir não vencer um debate, e sim conseguir responder as perguntas que ele mesmo me fez sobre a Bíblia.
Então ali eu consegui perceber que ele sabia mais da Bíblia do que eu mesmo, que era cristão. E só em contrapartidas, antes da tua opinião, eu... Arreguem, mãe. E só em contrapartida, já que o Everton teve a humildade de se expor, né? Eu aceitei Jesus por um debate com o Everton. Então, do mesmo jeito que você... apanhei. E outra vez você foi e convenceu. Cara, quando você... o que nós aprendemos aqui na nossa linha aqui é que a palavra não foi feita para debater, né? Isso. Acho que a maior cobrança do pastor em nós é conhecimento. Conhecimento. Então, assim, ele cobra a gente todo santo dia. Entendeu? Porque ele tá forjando as cabritas lá, né? Soldados. As ovelhas dele lá, os soldados da fé, na rocha, porque o que adianta, mano? Sacou? Exemplo, tu é ateu igual o Everton falou, por amor, mano. Eu amo Jesus, chama, nego, chamamos, e aí tu vai falar com a tua irmã de 9 anos, ela te dá um ataque. Então, cara, é totalmente constrangedor. Isso pode até te constranger. Te abalar na fé, pô. Pra que? Então, no caso, exemplo, eu tô indo, se eu não sei, então... A minha irmã de 9 anos me deu um ataque, sabe? Mas não é debater, é questão de você ter que saber a Bíblia, ter fundamento, pra você realmente mostrar que só existem 2 caminhos que você tem que tomar. Ou você vai tomar, ou você vai pra vida eterna, ou você vai fumar na grande com o diabo. Então é pesado. É pesado. Cara, o pastor Lucas, obrigado, cara. Eu nunca vou esquecer dessa referência de fumar na grande com o diabo. Top peso. Mas uma coisa que o Karim falou é verdade. Igual quando eu comentei que eu apanhei feio, né, desse rapaz que era espírita, foi na parte onde eu tava mais fraco, eu só tava indo pelo amor. Então, eu não tinha interesse em ir atrás da leitura e nem me encher de coisas boas. Eu só tava convencido do amor. Logo no tempo que a gente entrou em um debate, eu e o Karim, ele pegou uma fase minha onde eu tava mais... Afiado, vivendo amor, eu tava lendo a Bíblia diariamente, eu tava vendo pregação diariamente. Então, as perguntas que ele conseguia me fazer, ou até mesmo o nosso amigo Cairo, eu conseguia responder. Tanto que diariamente eu ia para casa do Cairo falar sobre as coisas da Bíblia. Então, eu estava aprofundado. Então, tem muito isso. Você tem que estar constante vivendo uma vida reta com Deus. Por mais que você tenha preguiça, por mais que seja difícil, você tem que buscar conhecimento. Porque a Bíblia, a palavra fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo isso, a Bíblia, ela é um diário ali para você conseguir viver uma vida reta com Deus. Então, se você seguir retamente o que a Bíblia fala, claro que você vai passar problemas, a Bíblia fala que você não está livre disso, porém, você vai estar com conhecimento, né, da palavra. Eu tenho uma pergunta para ti. Sim, eu acho que todo convertido tem esse... Eu tenho, acho que tu tem aquela questão, assim, daquela cobrança, né? Porque com a família. Porque, assim, nós daqui, da nossa igreja, nós não buscamos reconhecimento. Isso aqui é fato. Se você quiser um pouquinho de reconhecimento, passou de uma caixa data, pá! Entendeu? Mas, assim, é porque a família da gente, ela dificilmente te reconhece. Entendeu? Assim, você falou que tem bastante irmãos, você é o mais firme na igreja, você mora com a tua mãe. Então, assim, você falou que tem uma dificuldade de te enxergar 100% da sua mudança. E como que é o teu interior, assim, em relação... Eu sei que você não busca reconhecimento, Paulo, assim, é porque eu não estou conseguindo te explicar, mas as pessoas, a tua família te enxergar daquilo que você realmente é. Sim. O Paulo que eu enxergo, o pastor enxerga, o Everton enxerga, aquele cara que está 100% ligado para a obra, que é 100% boa com as pessoas, aquela pessoa que apacenta todo mundo, entendeu? E como que é? Como que tu se sente assim, com
dificuldade da tua família te enxergar o Paulo que a gente enxerga? Cara, a dificuldade mais é porque eles estão mais acostumados comigo antigamente, né? Então, a dificuldade que eu tenho para poder estar mostrando do meu novo é que eu entendi sua visão. Você quer que eles me enxerguem do mesmo jeito que vocês me enxergam. Mas a dificuldade deles é o seguinte: a primeira questão é que eles não passam o dia todo comigo. Então, nos poucos momentos que eu passo com eles, muitas vezes eu estou ocupado fazendo outras coisas, ou realizando outras coisas, então quase não converso. Volta e meia eu ainda pego e troco uma palavra e tal. Mas, e quando também não está em casa. Então, a melhor forma para mim poder estar pegando, fazendo enxergar, é trazendo para cá. Porque aqui eles vão ver o ambiente em si, mas eles também vão estar me vendo no meio do ambiente. Entendeu? Porque antes, por exemplo, o contato com minha família era bastante extenso. Eu tinha bastante tempo, eu escolhia não ficar. Mas agora é o contrário, eu tenho pouco, mas quando eu escolho, muitas vezes eu não tenho a oportunidade em si, né? Então, é mais por questão de convivência, né? Mas isso aí tu aceita de boa? Não, mano. É claro Eu acho que é muito cobrança. dolorido. Tem um cobrança sim, porque, cara, você pensa, Cristo ele pode voltar a qualquer momento. Mas aí você tem que ter uma cobrança porque, cara, a gente tem que fazer a nossa casa. É né? porque assim, eu vou te dar um exemplo. Que eu e o Everton, a gente falou essa semana pra tu. Que no dia que você for, o seu primeiro dia, na terça-feira, eu faço questão de vir. Isso é. Isso aqui vem falando. Mas é isso que, pra mim, é uma forma de te reconhecer E apoiar também, e né? te apoiar. Entendeu? É isso que eu tô te falando. Então, assim, o meu reconhecimento, por mais que não é algo que ninguém busca aqui, mas o reconhecimento, por exemplo, do pastor de vir no Gerard, acompanhar o Everton, da pastora vir, entendeu? A gente vir na sexta-feira, quando o pastor tava fazendo acho que eu não vivo, entendeu? Então, assim, é algo de realmente você... O reconhecimento, cara, eu acho que te dá um ânimo, cara. Tipo assim, poxa... Um gás, né? Uma energia tipo mais assim, de ver. Gente, que graças a Deus, sacou? As pessoas estão enxergando aquilo que Deus tem pra mim, velho. E a minha família tá junto comigo. Cara, isso eu não tenho. Sim. O Everton tem. Mas eu acho que tem, porque a família toda é daqui. Tu, não sei. Cara, eu entendo sim, porque querendo ou não, dá um gás em si, né? Porque faz você querer se esforçar mais, tá se chegando mais a Cristo, tá buscando mais, né? Então isso acaba que se torna um ciclo. Mas a grande questão também que eu quase não falava com eles, então eu tive que eu tenho que quebrar diversas barreiras e também no mesmo tempo que eu convido. Mas se eu convido e a pessoa não aceita, no próximo final de semana eu convido também não aceita, você ficar repetindo toda hora esse processo, tá se chato, tornando né? uma coisa negativa. Então tem momentos que você tem que dar um tempo. É igual o Everton falou também. Eu acho que o que mostra também é as tuas atitudes. E só retificando aqui que eu cometi um erro. Duas vezes aqui na igreja eu tive um reconhecimento da minha família postiça. No meu batismo, o Dr. Fábio Pereira e família veio no meu batismo, entendeu? Que amanhã quase me fez chorar. É justo. E quando a gente veio fazer o Gerard, naquela quinta-feira. Então, a Josi veio uma galera, né? Lembra? Então, cara, é muito gostoso. É caloroso. Tu se sentir acolhido. É verdade. Entendeu? Essa é a palavra certa, né? Nem reconhecimento, né, pastor? Aquele acolhimento, assim, das pessoas. Eu acho que eu tive 2 vezes aqui na igreja, por razão das 2 vezes que eu apareci. Então, é difícil. Então, o método que eu utilizo para estar despertando, por exemplo, um pouco de curiosidade ou também até mesmo conhecimento, é você estar falando o que você está fazendo. Quando eu comecei a me dedicar assim, eu comecei, por exemplo, a estar buscando material e tal, pedi, por exemplo, alguns materiais online gratuitos e tudo, para estar mandando pro correio. Quando chego, eu pego, abro aqui, mãe, ó. Chegou aqui, ó, para poder estar fazendo sobre estudo e tal, mostro para ela, para poder ver, entendeu? Então, você vai colocando isso na sua rotina. Eu estou mudando mais a categoria disso que eu estou lendo para mais foco em espiritualidade, né? Chega lá, eu pego, mostro, não, essa parte aqui, ó, interessante e tal. Então, para começar a despertar curiosidade, para ela poder estar querendo entender mais, né? Então, a gente vai fazendo esse processo. Chegou em casa, ó, liga a televisão, coloca um louvor e tal. Mesmo que ninguém goste, você, por exemplo, sementes, ouvindo, né? a pessoa ouve, quer a mesma coisa do trabalho lá.
nos estabelecimentos que tem do lado, a gente não gosta daquele tipo de música. É verdade. Mas o Santo tanto Mãe que de toca, Deus, né? mano, você fica com aquilo na Rapaz, eu vou te cabeça, falar entendeu? uma coisa. Aquele som, Então, nossa é senhora. o mesmo processo, mas pro bem, entendeu? Chega lá, ó. O que Nossa, me mas a falou- gente não ficou nessa altura, não. Não, eu coloquei no 100 Nós, lá. nós somos mais discretos. Mas e tanto porque antigamente, ó, igual eu falei, eu gostava só de rock, mano, mas hoje eu escuto rap, mano. Aí eu não gostava de música nacional, só gostava de estrangeira. Mas por que eu tô gostando hoje muito de rap? Por causa do meu irmão. Eu vi que ele gostava de rap, comecei a colocar na televisão para poder estar escutando e acabei também gostando. Então isso me trouxe um alicerce, mas o que eu quero passar para ele. O teu irmão eu não Vem cheguei, muito não dessas cheguei a questões. conhecer. É. Tá na hora de trazer pra igreja. Tá vendo, irmão do Paulo? Mesmo. Tá na hora de vir. E é pra estar assistindo, né? É, se não assistir, ó. Tu convidou o povo pra assistir lá? Convidei. Chegou lá a mensagem do grupo. Ó, eu não tô. Minha mãe já perguntou, já Pra falar a aproveitei pra verdade, tá divulgando pra vamos ver todo se mundo. tem alguém da sua família assistindo aqui. Paulo, como é que você enfrenta logo quando houve a minha saída lá da igreja lá, né? E você ia permanecer, né, no caso. Aí você até resistiu, eu cheguei falando eu trouxe, eu falei, Paulo, a energia lá do povo é muito boa e tal, o pastor dá bastante oportunidade, o povo é bem caloroso. E você teve uma resistência, um bloqueio, igual eu tive, quando minha mãe me trouxe a primeira vez aqui. Então, como é que você se encontra? Você acha que caso você estivesse lá ainda, você estaria congregando? Você estaria fazendo o que você faz hoje? Como é que estaria o Paulo na igreja de antes, lá? Cara, eu estaria congregando, mas estaria morto espiritualmente. Porque eu não estaria fazendo nada, estaria mesmo no meu canto e ia morrer por aí. Porque eu não ia estar me preocupando, tá melhorando meus atos, tá melhorando meu tempo, tá melhorando, tá me dedicando à obra em si. Porque eu não tinha o apoio em si. Porque os únicos apoios que eu procurei para mim poder estar fazendo outras coisas foi recusar. Então logo eu ia ficar no meu estado. Não ia retroceder, mas também não ia melhorar. Ia ficar num ponto neutro, né? Só indo nos finais de semana, achando que estaria tudo certo e fechou. Entendeu? Mas não estaria me chegando mais a Cristo. Mas o que você fala para as pessoas que vivem, que estão vivendo, mas não sabem essa morte espiritual? Porque você falou que você tinha uma resistência de sair e tal, de mudar. O que você diria para as pessoas que não conseguem enxergar? Cara, porque eu estava muito na minha zona de conforto. Então, as pessoas elas morrem espiritualmente porque estão muito na zona de conforto. Porque eu estava observando, eu estava olhando a pregação e o que ele falou é realmente verdade. As pessoas na Bíblia, as que mais choraram pelos seus pecados, não foram as que pecaram mais, mas as que já chegaram mais a Cristo e a Deus, né? Então, a gente tem que estar vendo isso, que a gente tem noção dos pés, nós vamos estar chegando mais, isso vai estar te movimentando para estar fazendo mais coisas, estar realizando a fé e tal. Então, as pessoas que já acabam morrendo espiritualmente, elas que ficam no mesmo ponto, acham que está tudo certo, não quer melhorar, não quer mudar e ficou nisso, entendeu? Então, para as pessoas que estão fazendo, a gente tem que dar um incentivo para elas poderem estar saindo da zona de conforto, para elas estar reconhecendo tudo. E né? tem. Agora é minha vez de te cortar. Então, em relação a isso, eu posso até ser um pouco duro no que eu vou falar. Mas eu acredito que a responsabilidade da morte espiritual seja do pastor, velho. Assim, porque... Não, mas é real. Não, mas é real. Porque aqui na nossa igreja aqui, o pastor está sempre te colocando em novas oportunidades, entendeu? Se ele te ver que você tá... pastor, vira a câmera aí, pastor. Tá me ameaçando aqui, ó, com o cara de Moisés, ó. Se me colocar no banco, eu vou fazer eu vou avisar, hein? Eu vou falar pro grupo. Silvinho, pelo amor de Deus, hein? Salve aí. Não, mas eu acho que é real, cara. É real. Porque, igual você falou, você tava no banco. Você estava confortável, entendeu? E isso te causa uma morte. Aqui você tem 2 anos aqui, né? 2 anos, quase 2 anos. Então hoje você já assume uma responsabilidade, entendeu? Que é o slide, é o carinha do slide. Mandar um salve rapidinho aqui pro meu amigo Christian aí que tá assistindo a live. Salve. Salve, mano, velho. Chama.
Entendeu? Então, assim, quando eu digo que a responsabilidade é do pastor, é justamente por conta disso. Entendeu? Eu tenho nem um ano e eu já tenho uma responsabilidade aqui. Entendeu? Mas antes de ter uma responsabilidade, existe aquele estudo, aquela que o pastor conhece a índole das pessoas e tudo. Isso que de fato acontece. Mas eu digo que o pastor está sempre colocando responsabilidades nos membros, em funções, mas por conta da morte espiritual, igual você falou, entendeu? Eu acho que é muito interessante esse tipo de conduta quando você tem a intenção de prover o Espírito Santo da pessoa dentro da igreja. Então, em um ano e quase 2 anos, você é o carinha do slide, você é responsável pelo áudio das lives, entendeu? Você já está se preparando para a pregação. E isso, cara, em 2 anos, para estudo, perdão. Então, assim, a tua vida espiritual está sendo cuidada tanto por ti... Está sendo regada, né? Está sendo regada, exatamente. Verdade. O Everton te dando oportunidade no gerar, entendeu? Então, eu acho que os teus líderes estão regando a tua fé. Isso. E você tá florescendo. Quando eu digo que da responsabilidade do pastor e do líder, é justamente em relação a isso. Porque se você está na igreja para ser um bancão lá e você é apenas um número da igreja, cara, você é um número. Você não sempre vai permanecer ali, né? Sempre vai permanecer. Exatamente. Então, o teu chamado fica em segundo plano, porque você é apenas um número. A igreja tem 23 pessoas. Entendeu? Então, é nesse sentido o meu ponto de vista. Então, o que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu concordo sim, porque, inclusive eu avisei, a pessoa fica no pôr de morte espiritual porque ela não vai ter uma coisa para fazer na igreja em si, então ela sempre vai ficar na zona de conforto. Então, é dever dos líderes, dos pastores, estar tirando dessas zonas de conforto para poder estar chegando no... Qual é a opinião? Então, é dever dos pastores e dos líderes estar tirando essas pessoas da zona de conforto, estar colocando nas outras funções, para elas estar vendo que consegue. Eu nunca ia estar querendo estar seguindo o caminho de estudo se eu não soubesse que eu teria a capacidade de estar conseguindo. Se eu não tivesse, por exemplo, colocado à frente de estar fazendo geral, estar fazendo uma coisa ou outra, eu nunca teria a convicção de que eu posso e estar me dedicando, estar me esforçando para eu poder estar realizando. Então, isso tudo foi o que primeiro me tirar da minha zona de conforto, me ajudar e me mostrar que eu podia. Então, hoje eu enxergo como que eu posso, então eu vou me dedicar para estar melhorando cada vez mais. Então, isso tem que ser um pontapé dos líderes, mas o restante do caminho é da pessoa em si. É os 2%, né, pastor? É os 2%, né? Porque a pessoa ela tem que ler. Porque... Eu sou rebelde, gente, mas eu estudo, cara. Eu sou um bom discípulo. Porque não adianta nada. A pessoa tá querendo fazer uma coisa, mas fazer por obrigação. É verdade. Ela não vai fazer com o Espírito Santo. Então, se é uma coisa que ela não quer, não tá fazendo de coração, ela vai fazer de qualquer jeito, vai falar qualquer coisa e vai encerrar naquilo. Então, isso vai acabar prejudicando as pessoas que estão ao redor dela, que estão ouvindo ela. Então, primeiro tem que ter esse pontapé inicial, mas o restante do caminho é você que segue. Principalmente se você está dissipando a palavra. É isso mesmo. Porque isso é uma responsabilidade enorme. Gigantesca. Porque se você falar assim, gente, o início era o verbo. Não passar animação, não passar força de vontade ali em cima, né? Então, assim... acabar falando alguma heresia, alguma coisa assim, você pode acabar desvirtuando a fé da pessoa, né? Então, concordo com tudo que você falou, cara. Eu acho que é esse caminho mesmo, cara. Vendo um pouco assim, Paulo, pode ser que eu esteja errado, né? Mas vendo pelo um pouco que eu te estudo e vejo que você fala, que você tem muita sede, você gosta do estudo ali, eu vejo um grande preparo para futuramente você ser um pastor lá na frente, entendeu? Pelo fato você é uma pessoa que acolhe, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa que tem temor à palavra, você tem todos os passos que levam a ser um pastor. Na sua visão, você se enxerga um futuro próximo, você ser um pastor? Eu falo assim, não agora, mas eu falo daqui a um tempo, quando você estiver casado, com filho, e Deus tocar no seu coração, você acha que é algo que Deus quer para você? Você virar um pastor? Ou o que você acha sobre o seu propósito? Cara, a gente vai para onde Cristo mandar, então a gente vamos indo por etapas.
Hoje eu sei que o meu propósito para mim poder estar cumprindo é a questão de ensino. Mas igual eu falei, quando eu já estiver nessa questão de ensino, se ele for para me mandar, por exemplo, para pregar, e depois de pregar, tá me mandando para outro lugar, entendeu? Então, a gente vamos ir pelo caminho que Cristo vai nos mandando. Porque igualzinho eu estou fazendo um estudo de Isaías, é igualzinho eu estou observando. Cristo, Deus primeiro nos prepara, nos trata, para depois a gente estar executando. Verdade. Então, não adianta eu querer estar passando um passo adiante e não ter o preparo, não ter a capacidade em si. Então, a gente vamos indo pelo caminho que Cristo vai nos mostrando. Futuramente, se Ele quiser que eu seja pastor, e Ele que pegar me dar a capacidade para me estar realizando, eu serei. Mas se Ele quiser que, por exemplo, eu for para uma questão mais de missão, eu também vou para a questão de missão. É igual o pastor falou, que o propósito da Eli em si não é ter só essa Eli aqui, né? É ter outras. O pastor falou que pretende mais na frente, tanto igual o pastor presidente, de abrir outras Eli e falaram isso até na reunião. Então eu acredito, pastor, que eu acho que o próximo pastor tá aqui, ó. Um dos, né? Aqui, ó. Pastor aqui, ó. Eu sou carinha do sonho, eu ajudo vocês. Não, mas eu acho legal a questão. Foi uma boa resposta, né? Foi uma resposta excelente. A questão do preparo, igual você falou que a própria Bíblia fala sobre isso, eu acho muito interessante, porque se você assumir um papel, se você não tiver preparado, uma liderança ali na igreja, a consequência de outras pessoas desviar lá na frente vai ser por causa da sua falta de preparo aqui hoje. Então, automaticamente você tem que se cobrar um preparo, você tem que estar preparado para estar assumindo qualquer função, desde a função ali sonoplasta até a função da pregação, da função da lavagem do banheiro. Tudo isso gera um grande impacto lá na frente, porque se aquele cara que lava o banheiro não lavar o banheiro um dia de domingo e o banheiro permanecer sujo, acaba gerando um impacto. Então toda atitude, toda função gera uma consequência. Então toda atitude tem sua consequência. Então se você está ali, mas não está se preparando, não está regando a palavra no seu coração, o grande despreparo lá na frente vai ser enorme. De líderes, né? Exatamente. É igual eu falei, né? Que meu finado pai, ele tinha um bar e minha primeira função do bar era de limpar banheiro. Então, os funcionários do meu pai mandavam em mim, cara. Então, assim, para eu, de fato, assumir o bar como dono, filho do dono, eu tive que passar de limpar o banheiro, de limpar o chão, de ir para a cozinha, balcão, atender o cliente, fazer o fechamento de conta. Porque, assim, se você colocar isso dentro da igreja, é de fato igual você falou mesmo, mano. Cara, o que adianta tu ser o homem da palavra se tu não tem a coragem de lavar o banheiro da casa de Deus, velho? Entendeu? Assim, chega a ser escroto, assim. Eu acho que pode falar, né, pastor? Escroto, né? É bom que ele fala e depois pergunta se pode, né? É que o pastor fica assim, ó. Você já falou? Não, mas é chato, cara. Porque hoje, quando a gente chega aqui na igreja, o pastor até falou na última reunião que eu tô aqui dos 5h50, eu nem tomo banho, cara. Então, assim, aí vai o Eto, vai o Cleiton, vai você, vai todo mundo brigar com o pastor, porque o pastor não quer deixar de fazer as coisas, entendeu? E pra ele se trocar e tal. Então, eu concordo com tudo que você falou, velho. Se você quer almeja alguma coisa, ou até as pessoas que estão ouvindo, que tem uma vontade, tem uma vocação para ser pastor, cara, tem que limpar banco mesmo, tem que fazer café. A primeira função do nosso pastor é fazer café. E por que você não pode? Eu, hein? E depois limpar banheiro. Tu e o Gu, né? O café foi depois do banheiro. O café foi depois do banheiro. Tá vendo aí? Então eu concordo, cara. Eu acho que o título de pastor ele te obriga, assim. Ele te obriga, não. Ele te conduz a fazer o certo. A fazer o certo, fazer tudo na igreja. Foi igual a gente tava conversando esses dias. A gente cobra tanto que é uma igreja, assim,
lotada, com membros, mas o Karim falou uma coisa e é engraçado. Pra gente ter uma igreja lotada hoje, a gente tem que ter preparo. Todos ter os base. membros. Então a gente tem que ter base. Não adianta a gente querer uma igreja lotada sem preparo algum. Como a gente vai permanecer? Os membros fixos aqui. Os obreiros, né? de fato. Então, eu achei interessante uma coisa. A questão do preparo, ele vale para toda a área da sua vida, né? Isso mesmo. Então, a gente devemos nos preocupar com isso. E eu sinto que Deus está movendo as pedras devagarzinho, porque tem um grande avivamento para vir aí na frente. Então, por isso que automaticamente Deus ansiou no seu coração para você tocar e querer começar a dar estudo. Deus vai tocar no coração do cara em semana que vem para ele começar a dar estudo também, que Deus me falou. Deus me falou essa semana. Deus tá focando demais contigo, tem que falar comigo. Aí, Deus... Então, tipo assim, tá preparando pessoas que têm capacidade. A gente brinca e tudo, igual eu já sempre brinquei, mas... Por mais que igual esses dias eu falei pro Carinho, você pode ir pra mesa de som, tu pode ir pra bateria, tu pode ir pra qualquer área, mas Deus vai te colocar no ensino, porque teu chamado vai ser ali no ensino, porque você tem um grande... É o quê, ô babo de bode? Eu dei bastante voltas, entendeu? Até eu tá descobrindo meu chamado. E o Paulo também não queria, o Paulo não ficava falando, Paulo... Muita coisa, Mas muita coisa, mas eu nunca me senti culpado. Mas sabe qual é o mais forte? Há 3 semanas atrás, qual foi o assunto da Escola Bíblica Dominical? Avivamento. Mano. Avivamento. Foi falando. E olha só os frutos. Pastor, acho que eu tô aqui em cima aqui, tô voando, mas eu tô ouvindo. Tá vendo? Mas é igual eu tava falando. Vocês têm que ser mais sensível ao Espírito Santo, né? Eu falo vocês, mas eu auto me cobro também, porque demais. eu sou dessa forma. Eu sei o que Deus quer de mim, mas eu fico fugindo. Então, eu vejo o Karim, que é igual eu vejo você, e esses dias a gente tava lá no serviço, a gente entrou nesse assunto. Eu falei, Paulo, é impressionante, mano, você sabe sobre os componentes do refri, o componente do suco, você estuda sobre tudo, então automaticamente você sabe dar ensino, você sabe, é uma vocação sua, porque você faz natural, é igual tu. Atendendo o cliente. Atendendo cliente. Gente, tu explica o manual todinho, moço, do produto. Ele explica até quantas voltas dá uma rotativa lá. Da máquina pro cliente. Então, é verdade, cara. Então, a sensibilidade é forte mesmo. Concordo. Eu acredito que Deus está preparando todos nós de umas formas diferentes no nosso íntimo. E eu creio que, igual eu te falei também, no dia do teu ensino, eu vou fazer questão de estar aqui. Mas até antes vou estar, né, pastor? Eu sei. Terça-feira eu tô aí, eu sei. O pastor me olhou aqui. Mas... Até o nome do pessoal assistir. É o quê? Até o pessoal assistir. Aí, tá vendo? Isso aí, tá vendo? Terça-feira que vem, ele vai aparecer na live lá do ensino pra provar que pra poder provar que eu tô aqui. Mas é bom, galera. Eu realmente, eu anseio no meu coração crescer em Cristo junto com vocês. Porque da mesma forma que a gente brinca, a gente leva as coisas de Deus a sério. Demais. Então, se eu tiver a oportunidade de crescer em maturidade, começar a poder pregar a palavra e ver vocês junto comigo, todos crescendo junto, isso vai ser muito gratificante, porque saber quem era você, saber quem era o Karim, saber quem era eu, e a gente tá numa função de responsabilidade, porque a função de um cara levar a pregação, levar a palavra é enorme. A função de uma pessoa igual vocês levar o ensino, vocês estão ensinando alguém sobre a Bíblia. Então é enorme. Tem um peso ali. Gera estudo, gera intimidade, gera aprofundamento, gera tudo uma coisa só. Então, hoje a gente estamos aqui fazendo um Pod Crente que a gente nem imaginava que iria fazer um dia. Nossa Senhora, gente, eu vou deixar claro, eu sentava no último banco da igreja, no último assento à direita. É verdade. E hoje estou aqui online, meu Deus do céu, como é que o Espírito Santo é forte, viu? Mas é isso, mano. A gente sempre vai buscar as coisas assim,
mas por chamado. A gente sabe o que Cristo quer pra gente. Mas a nossa natureza sempre foge, né? Muito bem, viu, Paulo? Então, a nossa natureza sempre foge, né? Então, o que me levou mesmo foi bastante cômodo. Porque chegou uma hora que não tinha mais como deixar de lado, né, gente? Eu tive que estar me tornando mais dedicado nessa questão. Em questão disso, igual você falou que Mais se sente sensitivo, né? incomodado, automaticamente a idade vai chegando pra você, né? Claro que você é uma pessoa muito nova ainda. Um menino. Mas você pensa em um relacionamento profundo, porque você... Conjugal? Hã? Conjugal? Então, tipo assim, eu não sei se você já teve algum relacionamento passado, se você já namorou, ou se você já teve algum envolvimento, mas futuramente você pensa um relacionamento, é algo que te atrapalharia? Como é que funciona a questão do relacionamento com você hoje? Cara, relacionamento pro futuro, a gente já tá na idade de pensar assim, né? Mas, claro, em Cristo Jesus, não outros mundanos, né? Mas questão de estar atrapalhando, não atrapalharia em si. Porque o tempo dedicado para Cristo é o mesmo. A gente vai buscando mais, mas sempre tem a rotina. Então, se for uma coisa que vai estar me tirando do caminho, eu deixo de lado. Não adianta. Mas se é uma coisa que vai estar me ajudando, está me agregando, que é a proposta, então aí não vai prejudicar em nada. Mas vai estar me adicionando mais coisas, que eu vou ter outros pontos de vista, vou ter ainda mais como se fala, incentivo para estar continuando. Né? Por isso a importância de se envolver com uma pessoa que já é da igreja, Isso né? mesmo. E Porque se possível, da tua igreja, né? Porque às vezes... Pois são a mesma visão, né? Exatamente. Porque o pastor ele fala muito isso. Às vezes, o problema não é as pessoas serem de outra igreja. A gente não tem nada contra, né? Porque a gente não se politica Bandeira. certo. A gente, da Elim, é o único certo, né? Mas a importância de não distorcer algo que o pastor vem pregando há anos, né? Então vem construindo algo para você, para uma pessoa desconstruir daqui para ali, né? E também tem outros problemas também, né? Porque se é uma pessoa de outra, ela vai ter a família de Cristo dela naquela igreja, eu vou ter minha família de Cristo nessa igreja. Então, um vai ter que estar abrindo mão de alguma coisa, né? E aconteceu recentemente, né, pastor? A questão da paizinha do Cleiton, né? O Cleiton tá adentrando a nossa igreja, né? É verdade. Então, querendo ou não, vai ficar um clima chato para um dos dois, né? Então, não é certamente o ideal. Principalmente quando você tem um cargo de responsabilidade na igreja, né? Porque Acho que aconteceu também contigo, né, pastor? Abrir mão, né? Contigo e a pastora, né? Então, contigo e a pastora. Mas igual no caso do Cleito e da paizinha. O Cleito que veio. Então, no caso, se você se envolver com uma pessoa de outra igreja em si, muitas vezes é mais fácil, exemplo, do pastor lá, cobrar ele e sair de lá, daqui para ir para lá, né, pastor? Muitas vezes. Porque, igual, exemplo, se a pessoa que ele se envolveu, igual, exemplo, você se envolveu com uma pessoa lá que é do Ministério de Louvor, como é que tirou uma pessoa do Ministério de Louvor de outra igreja? É muito difícil. E eu aqui eu vou estar querendo com uma questão de si. O Cleiton era? Que bonito, hein? Parabéns, viu, paizinho? Como eu tô querendo... Nós ganhamos um cara do louvor top, viu? Você, paizinho, você tava positivo. Mas o pastor lá, ele teve alguma resistência, no caso? Então, não tanto, né? Então, tem essa questão. Porque, igual, o pastor foi aqui flexível, o né? senhor é muito, tipo assim, apegado com os seus membros, né? É praticamente a sua família, né? Os membros aqui, né? Aqui eu já vou também estar exercendo uma função em si. E se Então, sua também namorada não vou pedir pra tu querer sair da daqui. igreja daqui e congregar com ela lá? Não é uma pena. Não, aí não. Não, Porque- o pastor já respondeu, dá uma pena. Não, porque o que eu tenho, assim, que eu sinto, pelo que eu já tenho experienciado, meu chamado para mim estar cumprindo algumas coisas ainda aqui. Então, igual eu falei, a minha questão do meu chamado em casa e aqui ainda não foi cumprido. Então, eu não vou me desvincular, mesmo se for pedir alguma coisa assim. Igual eu falei, na verdade- se for alguma coisa que for me atrapalhar para mim, tá saindo do caminho, eu deixo de lado. Na verdade, igual a gente conversou, né? Pra você sair dir você só sai de um jeito, né? Se Deus Pro céu. me livre você morrer, né? Pro Aí céu. você já vai daqui pro Pro céu, É. porque eu já saí da outra igreja lá, já falando, mano, bora, lá é coisa. E ele ainda tentou resistir ainda, falando comigo. Não, mas eu gosto tanto das pessoas que eu falei, Paulo,
É Eu isso sei, eu te conheço. Você vai acabar esfriando, você não vai mais porque a igreja é longe da sua casa. Na verdade, não foi bem assim. O Ed falou assim, tu vai sim, seu. Então, eu não saio não. Porque é bastante difícil me estar me tirando, sem eu estar cumprindo. Só se for pra tua igreja mesmo, né? De fato. Quando você vai. Porque o pastor É só se acho que for vai. lá, vamos ali fundar. Porque você vai fundar Aí é outra uma, história. você vai abrir a igreja ali, lá perto ali, você é o futuro pastor. Eu falei, pastor. Pode Aí é anotar aí, outra ó. história. O futuro pastor aqui, o próximo a sair daqui é o Paulo abrindo a Eli. Aí logo Ô, eu pedir glória. carinho na fila, ó, velho. Não. Não, mas como que eu vou... Alguém tem que ficar no som aqui e tal, na igreja A do gente Oeste, na ensina. sua... Não, mas Pessoas não falam. Gente, eu crio os discípulos pra vocês, cara. Se preocupa não. Então. Paulo, eu vejo o Paulo como um pastor, sério mesmo. Ele tem. Pode ser que eu esteja equivocado, né? Não vou falar sobre a palavra de Deus. Porém, seria muito gratificante ver, tipo assim, o fruto do pastor Jackson dar, florescer outro pastor, né? Ainda mais uma pessoa que é tão dedicada à palavra, estuda, então seria muito gratificante eu te ver como pastor. Sério mesmo. É tipo um pastor moldado pelo Dr. Jackson, né? E ainda mais do zero, né? Porque o Paulo, zero, ele ele chegou- não sabia nada sobre a religião Ele veio do banco, né? evangélica. Ele veio do banco, né? Então, do Verdade. banco A virar pastor. um pastor, É um processo. E a gente está caminhando. Eu tô aprendendo. Nessa última semana, ó, eu aprendi bem mais coisa do que no último ano. Moça, eu acho que ninguém consegue debater Isaías 6 com o Paulo. Não, ainda não. Estamos quase, estamos na metade. Mas é umas coisas que eu não dava atenção, mas eu vejo que tanta coisa que você pode absorver de pequenas palavras que muda praticamente tudo. Eu reparei uma Não coisa tem no Paulo como. essa semana, justamente isso. Às vezes, nós, né, estamos preocupados... não é e- Paulo não, pastor Paulo. Perdão. O pastor Paulo nos disciplinou essa semana referente à palavra Isaías 6. Então, o pastor Paulo nos mostrou o seguinte, que estamos tão preocupados em ensinar, como ensinar, mas você não enxerga que quando você vai ensinar, você absorve tanta informação daquilo que você está estudando para ensinar, que às vezes você absorve mais do que ensina. Então, porque o pastor que gosta de falar isso, cara, você vai falar sobre Isaías 6, leu Isaías 1, até Isaías 15, até Apocalipse, entendeu? Porque Justamente o isso. ensino ele não vai se delimitar naquele Sim. capítulo em si. Vai ter tanta influência dos anteriores e também dos E outros posteriores. livros também. E outros livros, porque se Todos vai ter se uma conectam, né? Sim. Se tem uma citação ou alguma coisa assim, você tem que saber da origem da citação, você tem que saber de onde que veio, para onde que está. Então, para você entender o contexto geral, porque se você for explicar cada parte isolada, você vai falar muita coisa, não vai ligar em nada. Gente, e não vai hoje ter nós nada- temos Santa Ceia. então não vai ter nada em conjunto, entendeu? Pode beber, mano. Tô de Pode boa, beber. eu tô... Bebe. Já tomei Santa Ceia. Bebe. Não quero. Então, tem que ter uma ligação. Então, a grande, assim, o que mais você tem que estar se focando no ensino é você não saber explicar linha por linha, mas você está conseguindo juntar tudo, entendeu? Então, a parte mais difícil é você estar ligando tudo. Não, mas Então, eu tem muita reparei justamente informação que nisso você mesmo. absorve. Ele fez um resumo do Isaías 6. Ele te mostrou? Me mostrou. E de fato, ele absorveu conteúdos anteriores e posteriores para dar um ensino. Então, assim, o cara aprendeu 5, 6 passagens para ensinar um. E sabe o que eu acho interessante? No esboço que ele me mostrou, ele é bem codificado, entendeu? Só ele entende. Porque a letra é em código, então, tipo assim, não tem perigo de nenhum pastor, nenhum pregador pegar escondido. Opa, vou Mas, pegar essa palavra aqui. mas você tem que entender, pô, que o pastor joga do mesmo jeito. Então, ó, é o discípulo, né? Vai passando. Gente, é pra vocês que estão na live e não estão entendendo, é porque o pastor e o Paulo, eles fazem o esboço em código Morse. Mas isso é bom, porque literalmente ele é bloqueado. É um livro que é bloqueado só pra Gente. o profeta ler. Então, tipo assim, o Amigas pastor... estranhas, entendeu? Eu fui ler, ele foi me mostrar ali.
Aí eu falei, tá, Nossa. Paulo, mas... Traduz. Ah, entendi, então beleza. Aí eu fui devolver, porque tipo Não, assim... eu vejo lá no Gente, dia. as únicas pessoas que eu conheço que escrevem em aramaico, velho. Mas isso é bom, pô. É bom. Legal, Paulo. É bom que ninguém lê, né, o que você tá... O você deixa problema pra é que deixar tem pra Agora só conversar. uma coisa, entendo. viu? Só uma coisa. Já que escreveu em aramaico, tem que ler em aramaico. É verdade. Não, a gente estamos vendo outras coisas também no ensino, estamos vendo. Aí, ó, viu aí, ó. É, tem. Aí, ó, viu aí? Também gente, depois eu falo Respeito, com você, opa! Então vamos falar de eu história, faço gente. sentido, Ó, mas eu vocês já não... deixei tudo anotado. Mas só pra ter noção, a Igreja Católica parou de ler em latim, entendeu? Justamente para as pessoas terem entendimento do que está sendo dito. É. Então você esquece esses negócios de aramaico, meu amigo. Você tem que ler o português para nós. Agora... Não é hebraico aqui, ó, Kadosh. Oxe. Aí, Aí, calma. Tá vendo aí? Gente, eu vou falar. Kadosh, Kadosh. Tá vendo aí? O cara tá vendo? Agora eu vou chamar de tudo de pastor. Passou de Pastor Paulo. Paulo. Pastor Marcos Paulo. É, Tunião. A gente tem que estar vendo, porque o que é em principal sim, para a gente estar ligando as outras línguas, por conta da tradução. Porque igual a gente está vendo na escola do SEM, foi um latim mais rudimentar que foi traduzido. Então, tem muitas coisas que parecem fugir do contexto, mas quando tu vai pro hebraico, você tem um contexto bem melhor, entendeu? Então a gente tem que ter umas ligações assim mais pro hebraico, né? E tem a questão. Já tem a tradução original, né? Porque lá é igual fosse. É igual. Tem uma modificação, então, um pouco. A gente assiste muito o Rodrigo Silva, então Sim. ele fala umas passagens que é literalmente lá a original de antes. Então é muito interessante como eles falavam. Tá vendo? A Adventista tem o Rodrigo Silva, nós temos o Pastor Paulo. É aí, ó. Tá vendo aí? Não, vai cada Cara, mas é verdade. E eu acho que o mais interessante é que o pastor nos ensina a questão das traduções, né? É. Das versões, né, pastor? Isso mesmo. Porque... Ó, o Caio faz umas traduções quando ele vai pregar lá em cima, ele faz a tradução. É aí, ó. O pastor também gosta de falar em hebraico lá em cima. Hebraico, línguas. Não, e o pastor faz até entonação. Como que é? Kadosh. Cara, eu acho top, velho, vocês ensinando, vocês fazendo culto de ensino, assim, pra Logo, gente. logo é você, né, Não, mano? eu tô aprendendo, assim, eu tô absorvendo de vocês, assim, é o máximo. Gente, ele vai começar também a fazer pregação no domingo, que é o teu chamado, irmão. Agora eu vou te falar uma coisa. Ó, mudando de assunto. Não, vou entrar nesse assunto também. Pode ter certeza, eu não vou faltar uma terça-feira quando o Karim estiver trazendo esse Karim, pastor, o bom é que você vai estar livre, porque tipo assim, aí isso vai poder dar um descanso legal, porque o Paulo é muito bom na questão de ensino. E o Karim também. Então, tipo assim, vai sempre mesclar entre os dois. Esse carro velho é meio doido. Entre os dois, porque, tipo assim. Mas aí então o pastor pode pegar férias, né? Porque se você vai pegar na sexta-feira, ele pega no domingo, pô. Então, pastor, você pode viajar, pô. Pode ir pra Sampa, entendeu? Lá pra Taboão da Serra lá. Mas tá tudo percorrendo do jeito que Deus quer. Vai, ó, começou dali, vai pra cá, depois pra cá. Não, mas Porque a gente assumindo funções, Aí, ó. o auxiliar pastor tá focando em outras coisas. Bate nele, Paulo. Isso mesmo, vai. É porque isso, assim, o boa. nosso chamado, eu me chamado assim, entendeu? Eu tive uma revelação em sonho, que eu só vou dar esse culto de ensino após a pregação do resto aos domingos, assim. Que vai ser servir tocar no coração, assim. Você tá pronto, irmão. Siga em frente. Não, eu prego na quinta-feira no geral e Não, aí tu é aos motivado domingos. também. Aos Porque domingos. você não teve a visão do dia, mas foi no geral. Não, pô, Aí, ó, foi no geral, domingo. isso mesmo, Tá mano. defendendo? Tá defendendo? Eu tô interpretando aqui pra você. Porque você falou, eu tive a visão da Ei, queridão. Ei, Funhão. Você tá traduzindo errado esse hebraico aí, viu? Outra essa versão aí, hein? Não, mas a gente tá brincando, mas de fato o pastor tá precisando de umas férias aí. Tá precisando de ajuda, né? Tá, de uma ajuda, descansar um pouco, por isso que o Everton vai pregar aos domingos e o nosso irmão ali nas terça-feiras. Não se preocupa não que o Gerard Magno vai cuidar bem. A Mari tá grávida, né, mano? Mas a tem que gente, ter. ela tá até lá ela vai ter que ganhar, vai ter o resguardo. Então eu preciso, como um pai da criança, tá sempre apoiando minha esposa, ajudando. Então o que eu vou fazer? Vou estar mantendo minhas tarefas no gerar, que é o que Deus quer, né? Vou estar vindo nas terça-feira, vendo você já tomando a iniciativa aí de trazer o ensino. E eu vou esperar você voltar, né?
Cara, você prega muito bem, você ensina muito bem, mano. Sou E capaz aproveitando, falando do ensino, o próximo entrevistado será o Karim. Não, esse aí é mito. Mesmo ele resistindo, ele sabe que ele vai pregar assim. Tô de boa. Vai ser entrevistado aqui, vai ser uma conversa entre eu e... O pastor quer falar, olha. Começamos a live falando de se dispor, né? Estarei ocupado na obra no próximo sábado. Depois você vai pegar assim, ó. Não. Vai ter um monte de correção. Peguei o Karim sem preparo, porque se a gente ficar convidando, a pessoa não vem. Então a gente já intima, igual a gente fizemos com os outros, e eu vou estar sendo entrevistado também por ele. Então vai ser algo bem... Um entrevista o outro, vai ser legal. A gente vai estar conversando assim. Só vai ter morro de assalto aqui, viu? Vai ser uma coisa bacana. Bacana o quê? Tem bastante história. É verdade. Calma de Satanás. Você pode falar da sua época do tambor lá, né? Isso daí Só pra deixar claro, não irei comparecer, viu? Não irei comparecer, porque esse... boca grande. Pastor, joga o canal de Moisés aí, pastor. Deixa eu falar. Automaticamente, você eu acho que não vai conseguir trazer o ensino mais, porque o cara vai te matar hoje lá embaixo. Então, gente, vocês familiares aí já vão se despedindo do nosso pastor Paulo, porque ele vai encontrar uma luz ao fim da live. Então diga lá aqui também, protege aí. Eu já vi gente com boca grande, mas igual o Paulo. Então, galera, pra dar conteúdo, né? Não, que conteúdo que Aí você já pode preparar as perguntas. Tipo, eu acho que vou arrancar torreira, igual o Pedro arrancou de soldado, ó. Hein, galera? Hoje a entrevista foi bem legal. A gente conversamos com o nosso amigo Paulo, que é membro aqui da Igreja Elim, que automaticamente está na função aqui ajudando o Carinha aqui em cima, como sonoplasta. No audiovisual. No quê? Audiovisual. Audiovisual. E Paulo, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Foi uma imensa alegria, né, estar te entrevistando, por mais que a gente tenha uma intimidade. Sempre é bom a gente estar conversando, porque você é uma pessoa muito tímida e contraída. Então, a intimidade que eu tenho, o Karim tem com você, muitas das vezes os irmãos não têm, pelo fato de você mais tímido, né? Mas esse foi um pouco do Paulo, que está se preparando para o ensino. Fico bastante grato em ver sua evolução. Espero que você sempre continue nos caminhos de Deus, dessa forma, se entregando, se incomodando dessa forma. Você é um grande homem de Deus, eu me inspiro no seu caráter cristão. E é isso aí, mano, parabéns, que até o final do ano a gente consiga tá trazendo sua família todinha, né? Que será uma bênção de Deus, e que eu possa estar ansioso, pois eu tô ansioso de verdade mesmo, para ver o seu estudo na terça-feira. Então, quer falar alguma coisa, Karim? Adeus, Paulo. A tua alma já está condenada. Não, é só realmente a gratificação por você ter aceito o convite, por se expor, assim. É algo que eu já conversei com ela, que eu não quero me expor ainda. Justamente porque não envolve só você, né? Igual a gente falou muito. Envolve outras pessoas, né? Envolve sua família, suas irmãs e sua mãe. Mas a gente vai conversar, assim, entre eu e você. Só não vai, tipo assim, uma coisa que você falou é verdade, eu entendo, eu respeito. Então, tipo assim, ele não queria trazer uma entrevista agora pelo fato da vida íntima dele. Porém, a gente vai ser uma conversa do que a gente conversa igual lá no serviço. A gente só fala de demônio e Satanás. Então, vai ser algo bem descontraído. E vai ser algo mais legal. Que também a gente vai estar organizando para trazer um pastor top, que eu vou deixar vocês curiosos aí. A gente vai estar entrando em contato com ele essa semana aí. O nome dele é Pastor Jacques. Opa, fala o nome dele. Pra tá trazendo um pouco mais do ensino dele, que é bem algo diferente também. As experiências, né? As experiências. Algo bem legal. Pois é, gente. Então, alguma coisa aí, pastor? Algumas
ponderações. Então dá uma benção aí, pastor. Ô, brincadeira. Então, realmente, gente, muito obrigado para quem está acompanhando aí a gente. Vocês que vão assistir também, aproveitem, absorvam o conhecimento que tentamos passar para todos vocês. Hoje foi totalmente descontraído, mas o foco sempre dos pontos de crentes é Deus, mostrar que Deus age na vida de todo mundo, independente da tua religião, do que você acredita, igual o nosso pastor Paulo aqui, tirando a brincadeira, o Paulo teve o chamado, ele absorveu o chamado, segue o chamado. Então eu só queria que vocês que estão assistindo, não se preocupe que o teu chamado existe. Você vai sim se congregar, vai se integrar a Jesus, vai servir a obra. Vocês podem ver que o Paulo tem uma imensa satisfação de falar isso para todo mundo, né? E que eu entendi. É o pastor cortando a live aqui, gente. Pastor, Que o próximo convidado será o... Pode falar. Eu não entendi nada, não. Não, o próximo pastor será o pastor Izamba, Izamba Angola. Izamba Angola. Que ele é da Angola. Então, será interessante porque ele, rapidamente cortando, né, o que o Karen estava falando, mas só para vocês saberem um pouco quem é? Do pastor que será entrevistado. Ele é formado em cinco especialidades em medicina e também é professor de Teologia da UNB. Teologia da UNB? É a UNB. Da aula na UNB. E da aula. Isso. Então, ele é da Angola e da Cruz Vermelha também, hein? Rapaz, vocês assistem. Vai ser top, viu? Tô ansioso. Eu também. Tu vai estar aqui, Paulo? Eu vou. Não, patada no ensino. Mas eu vou estar aqui pra poder ver. Ô, que a gente glória. vai sobre coisas, né? Aí, ó. É isso aí, Muito gente. precioso. Então é só sentimento de gratidão a todos vocês. Salve, salve. Muito obrigado. Galera, obrigado, boa noite. Boa noite, hein? Adeus, Paulo.